Controle preventivo de constitucionalidade. Esse controle é exercido no curso do processo legislativo, portanto, antes da vigência do ato normativo que ainda está em formação. No Brasil, esse controle pode ser exercido pelos três poderes. Poder Legislativo. No âmbito do Poder Legislativo, há um órgão específico destinado a exercer o controle de constitucionalidade dos projetos de lei e das propostas de emenda à Constituição, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Assim, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é o principal órgão de controle preventivo de constitucionalidade no âmbito do Poder Legislativo, pois todos os poderes devem respeito à Constituição. Assim, por exemplo, se a comissão vota pela inconstitucionalidade do projeto, este é rejeitado e arquivado. No âmbito federal, esta comissão existe tanto na Câmara dos Deputados, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quanto no Senado, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Pelo princípio da simetria, há também esta comissão nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo também faz controle preventivo de constitucionalidade por meio do veto jurídico, na forma do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. Neste caso, o veto apresenta um argumento jurídico constitucional. Lembre-se que o chefe do Poder Executivo pode manifestar sua discordância com o projeto de lei por meio do veto por dois motivos. O veto por motivo de inconstitucionalidade, conhecido como veto jurídico, o veto por motivo de contrariedade ao interesse público, conhecido como veto político. Portanto, o veto jurídico é uma forma de controle preventivo de constitucionalidade. Observação: não é possível veto jurídico em emenda constitucional, pois não há previsão de veto no processo legislativo de emenda constitucional. A emenda constitucional é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Artigo 60, parágrafo 3º, Constituição Federal. Poder Judiciário. A Constituição, além das regras de fundo, impõe a necessária observância das regras de procedimento. As regras de procedimento, por exemplo, tratam do processo legislativo. Neste sentido, há um devido processo legislativo constitucional que deve ser observado pelos parlamentares. Por consequência, há um direito subjetivo do parlamentar de que o devido processo legislativo, não seja violado. Caso seja, o parlamentar pode impetrar mandado de segurança do STF com o fim de corrigir vício formal do procedimento legislativo. Veja-se que não se trata de um controle abstrato, mas um controle concreto, incidental e preventivo de constitucionalidade exercido no âmbito de um mandado de segurança, cujo objeto é o direito líquido e certo do parlamentar da respectiva casa de que seja observado o devido processo legislativo constitucional. Portanto, as características são: controle concreto. Objeto principal da demanda é assegurar um direito líquido e certo do parlamentar que participa do processo legislativo. Legitimidade. Somente possui legitimidade para propor um mandado de segurança o parlamentar da respectiva casa onde tramita o projeto de lei. Preventivo. Como se trata de projeto de lei, o controle é exercido antes da vigência do ato normativo. Observação 1. Não se trata de consulta ao STF sobre a constitucionalidade. O objeto do pedido não é a declaração de inconstitucionalidade em si, mas o direito subjetivo a um devido processo legislativo constitucional. Observação 2. O STF não admite o controle preventivo de constitucionalidade material do projeto de lei. As situações excepcionais que admitem a impetração de MS por parlamentar, segundo o STF, envolvem apenas vícios formais e procedimentais ligados à atuação legislativa, cujo vício é possível corrigir no curso do processo de formação da norma, antes e independente da aprovação ou não da norma. Nesse sentido, mandado de segurança 24.667, Tribunal Pleno, ministro Carlos Veloso, Diário de Justiça de 23/4/2004. Mandado de segurança 32033, relator ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 20/6/2013. Observação 3. No caso da emenda constitucional, por força do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, é possível o controle preventivo de caráter material para aferir violação das cláusulas pétreas. Nesse sentido, ementa. Inciso 1. Emenda constitucional. Limitações materiais.
cláusulas pétreas, controle jurisdicional preventivo, excepcionalidade, a proposta de reforma previdenciária, PEC 33, inciso 1, a forma federativa de Estado, Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 1º, e os direitos adquiridos, Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, cumulado com o artigo 5º, inciso 36. Alcance das cláusulas invocadas, razões do indeferimento da liminar, inciso 2, mandado de segurança, pedido de liminar, possibilidade de sua submissão ao plenário pelo relator, atendendo à relevância da matéria e à gravidade das consequências possíveis da decisão. Mandado de segurança 23047, medida cautelar, relator ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 11/2/1998. Sacou? Ou precisa que eu desenhe? Daqui a pouco eu vou desenhar tudo com você, não se preocupe. Mas me conta uma coisa, você já tá fazendo promessa para passar nessa prova? Cuidado, hein? Não vai prometer o fígado, porque depois a gente tem que tomar uma para comemorar essa aprovação, hein? Combinado? Em síntese, o controle preventivo exercido pelo Judiciário em mandado de segurança proposto por parlamentar. Se foi projeto de lei, o controle preventivo é excepcional e somente tem por objeto a análise de vícios formais e procedimentais do processo legislativo constitucional. Se for proposta de emenda constitucional, o controle também é excepcional, porém, para além dos vícios formais, é possível o controle preventivo de constitucionalidade material para verificar violação de cláusula pétrea. Observação 4. O término do mandato do parlamentar gera extinção do mandado de segurança por perda superveniente de legitimidade. Há precedente do STF no sentido de que a perda superveniente da condição político-jurídica de parlamentar impossibilita o prosseguimento da ação mandamental, pois a legitimidade ativa ad causam deve estar presente no momento da resolução do litígio. Mandado de segurança 27971, relator ministro Celso de Mello, julgado em 1/7/2011.